Olá, você sabe como a economia e a engenharia financeira atuam nas decisões estratégicas na engenharia de produção? Você já ouviu falar dos efeitos da economia e da engenharia financeira sobre as empresas e seus impactos sobre as tomadas estratégicas de decisão de uma empresa? Economia, finanças e tecnologia estão cada vez mais próximas na tentativa de produzir resultados ainda melhores para todas as organizações. Analisar aspectos relacionados à economia e engenharia financeira são diferenciais cada vez mais importantes no competitivo mercado de trabalho. Também é função do engenheiro de produção avaliar aspectos relacionados à economia e à viabilidade financeira de todos os aspectos relacionados a finanças. Por isso, vocês que estão buscando qualificações e habilidades para se tornar um profissional mais competente, mais competitivo, nós vamos abordar a área que interessa não somente a todas as empresas do setor financeiro, mas também torna-se exigência em todas as empresas voltadas exclusivamente para a produção de bens e produtos, em todas as suas exigências operacionais. Estamos aqui com a presença da professora Valesca para falar sobre economia e com o professor Oswaldo para falar sobre engenharia financeira. Passo para a professora Valesca. Olá, pessoal, como vocês estão? Economia é um caminhar muito amplo para vocês avaliarem uma série de elementos, uma série de condições que vão permitir vocês alçarem cargos dentro de empresas, dentro do ambiente financeiro, e que é muito importante vocês tenham um pleno conhecimento de alguns cenários, dos quais a gente tem vivenciado nesse período. Tá? Quando a gente analisa comportamentos dos agentes econômicos, sejam famílias, empresas e governo, e a tomada de decisão desses agentes, nós percebemos que os impactos sobre renda, sobre o nível de consumo, sobre o nível de poupança, sobre o nível de investimentos, vai se fazendo presentes. E, de alguma forma, ter um conhecimento vasto nessas diferentes áreas vai permitir vocês tomarem a melhor decisão, trabalhando dentro de um processo de planejamento, organização, a associação de cenários das quais vocês podem chegar aos melhores resultados. Então, vamos partir de alguns exemplos e tomar como referência o quão importante é o estudo da economia para os alunos de engenharia de produção. Vamos imaginar o cenário do qual o Brasil e o mundo vivencia a partir do contexto de pandemia. A gente tem percebido uma série de decisões de diferentes governos mediante a condução da política econômica. Nós verificamos a atuação do Banco Central, tomando medidas de uma política mais expansionista, reduzindo o comportamento da taxa de juros, e essa redução da taxa de juros com uma perspectiva de mobilizar mais projetos de investimento das empresas, para recuperar o ritmo de atividade, o nível de produto, o nível de emprego, e que, inclusive, vai acometer o comportamento do mercado financeiro, que o professor Oswaldo vai fazer algum comentário sobre essa discussão, de perspectivas de diferentes composições de portfólio, né, a tomada de decisão no sentido de que tipos de aplicações seriam mais interessantes no atual momento, com esse contexto de uma redução drástica da taxa de juros, elencando também um aumento da participação do setor público para tentar recompor uma parcela da renda que foi perdida com a perspectiva de fechamento dos estabelecimentos no período de quarentena, quando a gente estava lá no início. Então, de certa maneira, muitos indivíduos acabaram perdendo a sua renda principal, e aí o governo teve que fazer uma complementação desse nível de renda a partir de uma atuação de auxílio emergencial, ou auxiliando as pequenas e médias empresas para dimensionar a continuidade do seu processo de produção. E, de certa maneira, isso pode gerar uma forte deterioração do orçamento público e tem implicações diretas sobre o comportamento da taxa de juros, sobre as perspectivas de investimento em infraestrutura,
infraestrutura e uma série de elementos que estão correlacionados à atuação dos engenheiros, porque os engenheiros vão participar diretamente das empresas do setor privado, podem estar dentro de empresas do setor público, podem, inclusive, estruturar a análise de comportamento de uma política econômica, atuar diretamente no governo, assim como a grande maioria que acaba atuando dentro do próprio mercado financeiro. E esses resultados que a gente verifica de alta volatilidade, comportamento da taxa de câmbio e de uma série de indicadores, elas estão muito associadas tomada de decisão do setor público, inclusive as expectativas das empresas em retomar nível de contratação, em estabelecerem efetivamente uma retomada do ritmo de projetos de investimentos, como eles vão estruturar esse processo de produção a partir de então. Então, de certa maneira, entender um pouco de cenários, de condução da política econômica, como o governo atua, como ele estrutura efetivamente essas decisões, vão impactar efetivamente sobre os diferentes prismas, sobre os diferentes setores da economia, inclusive aqueles setores que acabam tendo uma maior abrangência para a atuação dos engenheiros de produção. Então, acho que agora, para ficar um link associado ao que eu falei rapidamente de cenário e de possibilidade de atuação do setor público, e para pensar num grau de complementariedade com a principal área de atuação, que é finanças, eu passo a palavra ao professor Oswaldo. Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu me formei engenheiro há 38 anos atrás, então era uma época... perguntem para os pais ou avós de vocês, era uma época que estava difícil, a situação estava complicada que nem agora, não tinha emprego, e de repente, lá na faculdade, eu estava no último semestre, assim, no último mês, e aparece o Banco Itaú falando, eu quero contratar 40 engenheiros. Quem se candidata? Já para emprego, não era nem para estágio. Bem, situação ruim, o que a gente faz? Falei, eu me candidato, levantei a mão, né, junto com outros colegas, vamos ver, vamos lá, vamos trabalhar. Banco Itaú? O que será que a gente vai fazer no Banco Itaú, né? Tá bom. E fui, e acabei fazendo uma carreira de quase 25 anos em grandes instituições financeiras, tá? Bem, por que o engenheiro vai para a área financeira? E por que essas grandes instituições financeiras gostam tanto de pegar engenheiro para trabalhar? O principal motivo que eu enxergo é o seguinte, é o conhecimento lógico e matemático, que é formado com os engenheiros, tá? A capacidade de resolução de problemas, que vocês na faculdade vão resolver só problemas, e na vida real também só vão resolver problemas, tá? E o nosso jogo de cintura. Por quê? Porque se você tiver um prego e um martelo na mão, você consegue consertar o mundo. Nós, engenheiros, tentamos fazer isso dessa maneira, tá? Opa, com um martelo, sabe? Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todos os seus problemas têm cara de prego. Bem, esse conhecimento matemático, ele vem não só de disciplinas técnicas, disciplinas matemáticas. Vocês vão ver esse conhecimento, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês uma planilha que a gente chama de Markowitz. Markowitz foi um engenheiro economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que é uma correlação de 744 fundos de investimentos, e isso daqui serve para quê? Para a escolha dos melhores fundos de investimentos que nós temos para investir. Então, é uma planilha enorme, não vou entrar em detalhe, mas tem muita matemática e estatística aqui dentro. É por isso que o mercado financeiro contrata engenheiro. Por quê? Porque você vai ter esse conhecimento matemático e estatístico para resolver problemas da área financeira. Tá? A gente vê pelo controle de estágios que a gente faz que aproximadamente 30% a 35% dos alunos que estão estagiando no 7º, 8º e 9º semestre, eles estão em instituições financeiras, ou fazendo estágio ou já efetivos.
Isso mostra a demanda que existe no mercado por esse tipo de profissional. E isso há 40 anos atrás era assim também. Então, se você hoje for num banco, numa grande instituição, você vai ver que uma boa parte dos seus executivos, seus analistas, seus técnicos, eles são engenheiros, principalmente engenheiros de produção. Esse engenheiro, ele já tem uma formação que facilita muito a colocação no mercado financeiro. Eu, quando me formei, eu não era engenheiro, mas não era engenheiro de produção, eu tive que fazer vários pós-graduações para conseguir aprender aquilo que o engenheiro de produção já sai da faculdade sabendo. Inclusive contabilidade, custos, engenharia econômica, finanças. Isso é o DNA do engenheiro de produção. Os outros engenheiros podem aprender? Podem. Mas aí vai ter um outro nível de sacrifício. A minha recomendação, se vocês querem um dia trabalhar numa grande instituição financeira, querem trabalhar com a área de finanças, ou mesmo trabalhar em empresas, nas áreas de finanças, de investimentos, procurem fazer um curso de engenharia de produção. Acho que é a melhor opção que vocês podem ter para quem vai querer ir para essa área. Então é isso aí, Agostinho. Acho que Obrigado, professor Valesca, obrigado, professor Oswaldo. Agora, vocês já receberam alguns conceitos, como tomar decisões estratégicas com o uso dos instrumentos de economia e de engenharia financeira. E também entendem como a produção e as empresas financeiras, como bancos, corretoras de valores ou seguradoras, por exemplo, utilizam esses instrumentos. Economia e finanças formam uma das áreas que desperta muita atenção nesse crescente mercado de trabalho e se constitui em um dos mais importantes diferenciais para qualquer pessoa que pretende disputar esse mercado de trabalho. O engenheiro de produção do Mackenzie, quem estiver participando do nosso curso, recebe essa qualificação. Economia, engenharia financeira e tecnologia que funcionam na prática. Você que gosta de interagir com pessoas e tecnologias e está preocupado com o seu futuro, então Mackenzie é seu lugar. Seja um engenheiro de produção mackenzista e faça a diferença.